Caros amigos e colegas, voltamos com o canal Ciência e Cidadania, hoje apresentando o nosso quadro Perícia em Foco. Hilton Soares está aqui conosco, vai nos mostrar todo o equipamento da perícia criminal que é utilizado na hora do local de crime e dá uma noção de como isso pode ser utilizado no dia a dia aqui para os nossos telespectadores do canal. Gente, bem-vindos outra vez. Mais uma vez agradecer o convite do canal Ciência e Cidadania. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho dos equipamentos que os peritos criminais utilizam nos locais de crime. O que a gente usa, o que a gente tem à disposição de tecnologia. Lembrando que a gente falou da vez anterior, para que a gente possa fazer um levantamento de qualquer vestígio relacionado ao crime e esse levantamento depois possa ser processado para que a gente possa chegar à autoria desse delito. O que nós temos aqui? Nós temos, assim, normalmente nós temos uma maleta feita especificamente para local de crime, uma maleta forense. Essa maleta ela é dividida em níveis, né? Então você tem um primeiro nível, ela destaca, você tem um nível anterior, eu tirei uma parte dos equipamentos que tem nela. Então é uma maleta preparada para que a gente possa fazer levantamento de evidência no local de crime. Vamos mostrar primeiro um pouquinho do equipamento para levantamento papiloscópico em local de crime. Então nós temos uma série de pós forenses que nós vamos usar justamente para revelar tanto impressões digitais como palmares, forma toda, plantares do pé, enfim. Nós temos aqui uma pós que vão auxiliar nessa técnica. O objetivo de uso ele é bem geral, né? Você tem basicamente um contraste, por exemplo, nós vamos fazer aqui dois exemplos para a gente poder ter uma noção. Eu tenho, por exemplo, aqui um papel branco. Obviamente, olhando para o papel, você não vai conseguir perceber se há ou não uma impressão. Vamos supor que alguém manipulando deixou uma carta de suicídio, o que é muito comum. E aí eu preciso saber se essa pessoa realmente tocou nesse papel ou não. Nós podemos trabalhar com esses pós e pincéis especiais para revelar essas impressões. Nesse papel eu vou trabalhar com um pó que a gente usa muito, chamado pó magnético. Ele é um pó preto, especialmente para isso, que é utilizado com um pincel magnético. Esse pincel, basicamente, ele tem um ímã. Esse ímã ele vai ter a função de se ligar ao pó, como você pode observar. E aí eu vou usar esse pó para que eu possa fazer revelações. Como você pode observar, você tem aqui, por exemplo, uma impressão digital, uma segunda. Observa que, teoricamente, a vítima tocou bastante no papel, ou o agressor, isso a gente vai ver mais tarde. E aí você tem aqui um pó que, inclusive, é reutilizável, bastante prático. Com ele você consegue revelar, e esse é o princípio da utilização de pós magnéticos. Eu consigo revelar uma impressão digital que é latente, agora eu consigo, por exemplo, verificar. E depois daqui, como a gente falou numa conversa anterior, isso aqui pode ser acondicionado e mandado para o nosso Instituto de Identificação, que é um instituto que vai ter a função de analisar o desenho das papilas digitais, de maneira que eu possa fazer um matching, me ligar com alguém, ligar alguém, a autoria, a vítima ou algo do gênero. Isso é muito comum hoje no Amazonas, fazer a utilização da papiloscopia hoje no Amazonas. Qual a dificuldade que nós temos em questões estruturais? A falta de existe um banco de dados digital? Como é que funciona isso para fazer essas comparações de digitais? Essa pergunta é muito boa. Observa que o equipamento de levantamento ele é muito bom, funciona. Isso é enviado para o estudo de identificação. Nós temos um banco, mas esse banco ele precisa estar sendo atualizado, ele tem uma licença. Então, dependendo muito de quem não está governando, dos investimentos, ele pode ou não estar funcionando. Ele usa um sistemazinho chamado EIFES, que é um sistema importado. Esse sistema ele compara, né? A gente pode conversar inclusive melhor no outro programa, mas ele vai comparar os pontos das papilas justamente dessa coletada em local de crime e originada em local de crime dentro desse banco universo. Teoricamente, se toda a população tivesse inserida nesse banco e ele tivesse funcional, dificilmente você teria um crime onde a gente não conseguisse achar pelo menos um suspeito. Observa que nesse caso a gente falou de contraste. Na maleta a gente tem o uso de... ele vem com um conjunto de que nós chamamos de luzes forenses. Essas luzes forenses, mais os óculos forenses, a gente vai trabalhar, e aí é claro, cada caso é um caso, a gente trabalha combinando as luzes, muitas vezes os pós e os óculos. Eu trouxe um segundo exemplo para a gente ver, que como eu falei no início, isso aqui tem a ver com contraste. Imagine, por exemplo, que eu tenho um agressor que pegou nessa latinha aqui de Coca-Cola. Ela é vermelha, então é um pouco mais difícil revelar uma impressão digital nessa latinha.
Para isso nós temos pós coloridos, como eu falei no contraste, por exemplo, um pó vermelho na lata vermelha não vai revelar direito. Nós temos um pó que tem uma função mais elaborada, com uma tecnologia maior, que é um pó fluorescente, como você está vendo aqui. Esse pó ele funciona da seguinte maneira. Nós vamos usá-lo combinado com uma luz forense. Essa é uma luz ultravioleta. Por ser ultravioleta, nós temos um cuidado a mais, porque ela pode agredir os olhos. Nós temos o pincel para uso. A técnica é parecida. Então, nós temos, supondo que alguém pegou nessa latinha, nós vamos usar o pó e vamos, de novo, passar pela lata. Ok? A ideia aqui é que a gente possa começar a tentar revelar. Ele vai me dar um poder de contraste maior, de maneira que eu consiga revelar impressões que estejam latentes nessa lata. Como você pode observar, eu já tenho um nível de revelação. Com o contraste da luz ultravioleta, olha só, você vai conseguir, se vocês quiserem desligar a luz, a gente consegue, inclusive, talvez pegando ter uma visão maior, uma ideia melhor do que a gente fala. Então, você tem aqui uma técnica mais elaborada, mais complexa. Obviamente, esse uso na prática ele vai ser feito concomitantemente com óculos forenses. Esses óculos eles vão ter uma função inicial, que é de proteger os olhos do observador, que vai trabalhar justamente com essa técnica de luz forense. Então, você tem aqui, por exemplo, uma revelação mais complexa de papilas digitais num ambiente, numa base colorida. Então, tudo isso são técnicas que a gente vai utilizar no dia a dia. As luzes forenses, de um modo geral, elas são utilizadas... O princípio aqui ele é físico, né? A gente tem que lembrar que cada material possui uma formação molecular e essas moléculas vibram, e aí a vibração ela vai ser compatível com uma determinada frequência de onda da luz. Então, o que são essas lanternas? Elas são nada mais do que as frequências de onda da luz branca decompostas, como se fossem as cores do arco-íris. Então, você vai ver que ela tem aqui uma indicação em nanômetro. A frequência de luz visível fica entre 350 e 750 nanômetros. E a gente tem aqui, por exemplo, a frequência de vermelho, frequência do azul curto, o azul mais longo. Nós temos as frequências de verde. Nós temos luz branca, frequências de amarelo, laranja. Aí a pergunta é, mas Hilton, por que eu preciso dessas cores? Qual é o princípio aqui? Essas lanternas elas são muito úteis para revelar vestígios biológicos. Por exemplo, eu tenho saliva, ou esperma, ou sangue, DNA em local de crime. Só que muitas vezes a saliva está num colchão, por exemplo, ela secou. E a gente não consegue visualmente, a olho nu, perceber. Nós usamos uma técnica de luz forense e aí a frequência de onda vai depender do que eu estou procurando. Estou procurando saliva. Qual vai ser a frequência de onda da luz que vai refletir na saliva de maneira... O princípio na hora que eu tiver essa luz sendo exposta sobre uma determinada superfície, ela vai bater, vai refletir, então essa superfície vai brilhar. Então aqui é uma espécie de técnica de procura do vestígio biológico. Quero procurar saliva no local de crime, muito comum, por exemplo, em crime de estupro, onde você tem sêmen no local. Então, ele resseca você com a técnica de luz forense, você vai escaneando aquele ambiente até que você consiga achar um matching ali, e você então retira aquela amostra para mandar para o laboratório de DNA, como a gente falou no programa anterior, tudo daqui vai suprir os laboratórios. Eu tenho uma combinação entre as luzes forenses e os óculos forenses, então posso, para conseguir chegar, inclusive, em frequências de onda intermediárias que eu não tenho aqui nas lanternas, a gente usa o óculos forense e aí a gente combina esse óculos com a frequência de onda. Por exemplo, vocês vão estar vendo uma cor na lanterna, eu já vou estar vendo uma cor diferente, porque eu estou combinando já uma frequência diferente. Isso são técnicas que a gente vai usar para fazer levantamento. Observem, desde levantamentos papiloscópicos de impressão digital no local de crime, até levantamentos de fluido biológico, sangue. A luz ultravioleta, por exemplo, reage muito bem com manchas de sangue. Então, são técnicas que ajudam o perito a realizar um levantamento daquele vestígio no local de crime. A partir daí, eu posso coletar esse vestígio e enviar para o laboratório. Então, isso é uma realidade dentro das possibilidades de demanda também. Nós temos no Amazonas hoje de 6 a 8 homicídios dia, totalizando aí várias mortes durante o ano. Como ajudar na resolutividade desses crimes com a atual estrutura pericial que nós temos? Nós temos demanda de perícia, de peritos, de estrutura. O que nós precisamos melhorar para responder às demandas judiciais e da sociedade?
Hoje no estado do Amazonas nós temos aí algo em torno de 180 peritos. Para a gente começar a chegar no suprimento ideal da demanda, nós teríamos que ter algo em torno de 500 peritos. Então, obviamente que todas essas técnicas, elas demandam tempo, elas demandam esforço de cada perito, a segurança de cada perito. Então, nós tentamos, na verdade, a gente costuma brincar que os atores da segurança pública, sejam os policiais civis, sejam militares, na verdade são os heróis, né? Eles saem de casa para trabalhar numa condição que não é as melhores, mas a gente tenta fazer porque existe sempre, como a gente fala, um bem maior, que é a justiça, é solucionar o crime. A gente brinca que, por exemplo, no caso de perícia de homicídio, o perito é quem vai dar a voz àquele indivíduo que perdeu a voz, né, que não tem mais capacidade de falar. Então, essas técnicas, aqui a gente está falando de algumas, nós vamos falar de outras depois, mas essas técnicas são coisas que vão somar, ajudam, haja vista que a gente tem um número limitado. Para finalizar o raciocínio da revelação papiloscópica, temos que lembrar que nem sempre é possível tirar essa impressão daqui. Aqui eu tenho uma folha de papel que eu posso mandar para um laboratório. Mas se tivesse numa parede, se tivesse numa superfície que eu não posso tirar. Então, normalmente essa digital ela vai ser decalcada. Nós temos aqui adesivos próprios para isso. Vou fazer um para vocês verem em casa como é que funciona. É um adesivozinho, muito parecido com uma fita Durex. Ele vai ser utilizado para contraste. Observe que eu usei um pó preto, por isso eu estou usando um adesivo branco. Esse adesivo será utilizado justamente para que eu possa transferir essa digital quando numa superfície que não é possível fazer essa transferência. E aí essa digital ela fica preservada, como vocês podem ver no adesivo. Então assim a gente consegue, mesmo numa superfície que eu não vou poder levar para o laboratório, eu decalco e mando para o laboratório. São técnicas que são úteis que os peritos têm que usar. Aqui falando apenas de técnicas de levantamento de vestígio. Isso pode ser tanto para fluido, pode ser para fibra, muito comum a gente usar para achar cabelo, fibras de tecido. Claro, dependendo como você perguntou, dependendo de cada caso, dependendo das condições de cada caso, nós temos o problema do isolamento de local de crime, que é um problema cultural, muitas vezes o local não está isolado, e isso dificulta que a gente possa fazer esse levantamento de vestígio. Então, essa é a primeira parte do nosso programa. O quadro Perícia em Foco traz para você um pouco da realidade do dia a dia da perícia criminal. Você vai acompanhar nos próximos programas, nós teremos peritos aqui da área de identificação que vão vir dizer o que é feito depois dessa fase externa, dentro lá da identificação, como isso é processado e como é feita a comparação das digitais. Com toda a estrutura necessária, é fácil dizer para vocês que o crime não compensa. Dá a estrutura necessária para a perícia e a gente consegue identificar os culpados.